Olá, caríssimos alunos! Estamos de volta aí com a nossa aula e hoje nós iremos continuar o nosso estudo de ecologia, que nós já iniciamos aí na aula passada, que nós vimos o fluxo de energia e o ciclo da matéria. Então, hoje nós vamos conhecer um pouco melhor como é que isso acontece. E o objetivo da nossa aula hoje é conhecer como funciona aí as teias e cadeias alimentares e também as pirâmides ecológicas, como é que elas são organizadas. Nós vamos conhecer os conceitos de cadeia alimentar, onde vão estar inseridos aí os níveis tróficos com os seus produtores, consumidores e decompositores, e também vamos entender como funcionam as teias alimentares. Todos esses conceitos você precisa conhecer eles para você compreender e interpretar aí as questões que você for fazer nos seus vestibulares. Então vamos lá. Primeiro, nós vamos entender o que seria uma cadeia alimentar, que é uma sequência linear de organismos interligados por relações alimentares, e na sua base sempre nós vamos encontrar os produtores que vão servir de alimento a um animal herbívoro, e aí vai iniciar a cadeia alimentar, e com ela todos os processos de transferência de energia que vão estar circulando aí na matéria e no ecossistema. E cada ser vivo ele vai ocupar uma determinada posição de acordo com a fonte principal de seu alimento. E isso nós chamamos de nível trófico. Então, esses níveis tróficos ele vai ser observado de acordo com a posição que cada ser vivo vai estar ocupando aí nessas relações alimentares. E nas diferentes cadeias alimentares, nós podemos encontrar três tipos de categorias de seres vivos, que são os produtores, os consumidores, que vão ter aí umas subdivisões, e os decompositores. Mas o primeiro deles são os produtores, que eles fazem parte da cadeia alimentar, eles fazem parte da base e eles vão ocupar o primeiro nível trófico. E isso porque eles são organismos autotróficos, porque são capazes de produzir seu próprio alimento a partir de moléculas inorgânicas e energia do meio em que eles estão. Tanto faz energia solar como energia artificial. Então, os principais representantes aí da base da cadeia alimentar são as plantas, algumas algas, outros micro-organismos quimiosintetizantes, tá? Então, eles todos fazem parte aí da base da cadeia alimentar. Já os consumidores, eles são organismos que necessitam obter substâncias orgânicas de outros seres vivos, e eles vão ocupar várias ordens aí na cadeia alimentar, dependendo de onde você encontre ele. Então nós vamos ter aí os consumidores de primeira ordem, que são aí os herbívoros, que vão estar se alimentando exclusivamente dos produtores, então eles são os consumidores de primeira ordem. Depois nós vamos ter os consumidores de segunda ordem, que eles são chamados de predadores ou carnívoros, e eles vão se alimentar dos herbívoros. Após eles, nós vamos ter os consumidores de terceira ordem, que são carnívoros maiores, que vão estar se alimentando desses carnívoros menores, e esse processo na cadeia alimentar vai acontecendo aí ao longo de toda uma cadeia. Porém, como já foi dito aí na aula anterior, as cadeias alimentares, elas são, de uma maneira geral, curtas, porque elas não têm como manter aí todos esses seres vivos. Então, elas vão conter, no máximo, 5 ou 6 níveis tróficos. E, por fim, nós temos aí os decompositores, que eles vão estar finalizando a cadeia alimentar, que são representados por micro-organismos, como as bactérias e os fungos, e eles vão ter a função de decompor a matéria orgânica e transformá-la em matéria inorgânica. E essa organização que esses organismos fazem, elas são muito importantes, porque elas vão realizar a reciclagem da matéria e vão devolver os elementos químicos ao meio ambiente. E essa matéria que eles estão devolvendo, que é esse material mineral, ele vai ser devolvido ao solo e será novamente utilizado aí pelo primeiro nível trófico, ou seja, pelos produtores. E essas cadeias alimentares, elas vão estar interligadas e vão constituir o que nós chamamos de teia alimentar, sendo uma rede de interações alimentares em uma comunidade biológica.
Para você entender melhor, numa teia alimentar, uma população ela pode ocupar mais de um nível trófico diferente em conjunto com a cadeia alimentar que ela foi considerada. Por exemplo, uma população de galinha numa cadeia alimentar, onde nós tenhamos aí nessa cadeia alimentar um milho, uma lagarta, a galinha e o lobo e também os decompositores, essa galinha pode ocupar o terceiro nível trófico, desempenhando o papel de consumidor secundário, ou ela também pode ocupar o segundo nível trófico, assumindo o papel de consumidor primário. E uma dica interessante para você entender como funciona essas cadeias alimentares é só você observar uma seta que vai estar sempre apontando no sentido da população que se alimenta da anterior. E nós temos aí algumas representações que são as pirâmides ecológicas, que é uma representação gráfica que ela vai estar destacando a dissipação energética nos diversos níveis tróficos. E como funcionam as pirâmides? Bom, nós temos aí a base da pirâmide, que sempre vai estar representando o primeiro nível, que é o nível dos produtores. Ela geralmente tem aí uma área bem maior, que ela vai estar correspondendo à energia, que ela vai ser efetivamente transmitida ao nível seguinte, depois os consumidores secundários e assim por diante. Nessas pirâmides, a área de cada degrau ela é proporcional ao número de indivíduos e a estimativa é que apenas 10% da quantidade de energia ela é passada para o nível trófico seguinte. E é por essa razão que as cadeias alimentares têm poucos níveis tróficos. Isso acontece porque um organismo ele sempre vai gastar grande parte da energia que ele vai obter a partir dos alimentos nas suas funções vitais, no seu crescimento, na regeneração de suas células. Tudo isso ele vai estar utilizando a energia que ele consumiu aí a partir dos alimentos. E essas pirâmides ecológicas, elas podem ser de três tipos. Elas podem ser uma pirâmide de número, pode ser pirâmide de biomassa ou pirâmide de energia. E cada degrau da pirâmide, ela vai estar correspondendo ao nível trófico. Então não esquece disso aí, tá certo? A pirâmide de números, ela é representada com o número de indivíduos existentes em cada nível trófico e ela pode ser apresentada de diferentes maneiras devido à quantidade de indivíduos para cada nível, e para ela se manter equilibrada, o número de predadores sempre vai ser menor em relação à quantidade de presas. E algumas vezes a base não se apresenta larga, como no caso aí que um único produtor ele vai servir de alimento para uma grande quantidade de consumidores primários. Isso ocorre normalmente quando o produtor ele apresenta um grande porte, como no caso de uma árvore. E nesse caso nós temos uma pirâmide invertida. Depois nós temos a pirâmide de biomassa, que ela vai estar indicando a quantidade de matéria orgânica presente em cada nível. E a maior parte dessa biomassa ela vai ser adquirida com alimentação, vai ser transformada em energia. E a outra parte vai ser eliminada sob a forma de fezes e urina, restando apenas uma pequena parcela que vai ser incorporada ao indivíduo. E por fim, nós temos aí a pirâmide de energia, que ela vai ter como objetivo representar com realismo a quantidade de energia presente em cada nível de uma comunidade ao longo do tempo. E ela possui apenas um formato devido à característica do fluxo de energia, que é decrescente. E isso nós já vimos aí na aula passada, tá certo? E a nossa aula vai ficando por aqui. Na próxima aula nós iremos ver o conceito de ciclos biogeoquímicos, com o ciclo da água, o ciclo do carbono e o ciclo do nitrogênio, tá certo? E não esqueça, se você tiver qualquer dúvida ou se você tiver uma sugestão aí para a nossa próxima aula, ou que você quiser fazer alguma pergunta, deixa aqui embaixo nos comentários. E também, se você quiser valorizar o nosso canal, você pode se inscrever, porque isso vai nos motivar a trabalharmos melhor para você. Então, um grande abraço a todos vocês e até a próxima aula. Tchau!